Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Rapaziada, como todo mundo já sabe, a situação do Cruzeiro vem de mal a pior, rodada atrás de rodada, só derrota trágica, perdendo ponto para times aí que a gente não deveria de forma alguma, e quando a torcida do Cruzeiro vai lá protestar ou pelo menos tentar cobrar pessoalmente desses jogadores, da diretoria, o que acontece? Para vocês que não estão sabendo, a torcida do Cruzeiro marcou um protesto lá no aeroporto de Confins, no desembarque do Cruzeiro, que era previsto para as 20 horas. O Cruzeiro ficou sabendo disso, acabou adiantando para as 19, a torcida também soube disso e chegou lá mais cedo, só que quando chegou lá, teve a surpresa que a polícia militar estava isolando o Cruzeiro dos torcedores. Então assim, um papelão da diretoria, o Cruzeiro vem deixando muito a desejar com seu torcedor até aqui. O Cruzeiro pede que o torcedor faça sócio, a gente faz, pede que compra camisa, a gente compra, pede pra gente ter paciência, a gente tem. Como eu sempre digo, o torcedor é muito trouxa, é um otário de se dedicar tanto ao clube, eles abusam do nosso amor pela instituição e acabam fazendo isso com a gente, trata a gente como apenas cifras. Quando é pra comprar alguma coisa, quando é pra engajar, ama o torcedor, mas quando a gente tem que cobrar, a gente precisa extravasar. A diretoria do Cruzeiro simplesmente se omite, foge da torcida, que é o principal bem do time. Então assim, passou da hora de parar de fazer essas lives sorrindo pra todo mundo, com cara de paisagem, respondendo perguntas que não são coniventes com o momento do Cruzeiro, sabe? Parar de fazer essa pose toda. Todo mundo já viu que o presidente do Cruzeiro é bem comunicativo, fala bem, gosta de aparecer, mas por que não aparece para dar uma solução pro Cruzeiro? Por que não tá lá quando a torcida quer cobrar? Tem que parar de fazer esse showzinho aí, porque a torcida não aguenta mais. O torcedor do Cruzeiro vem sofrendo desde o ano passado. Então não tem que pedir mais paciência pro torcedor do Cruzeiro não, porque a gente já tá farto, mano. Na coletiva pós-jogo do Ney Franco, ele disse que entende sim que o Cruzeiro caiu de nível pro primeiro jogo, que não desempenhou como ele esperava, mas cara, como que o Cruzeiro vai melhorar o seu rendimento dentro de campo se estão lá sempre as mesmas peças jogando? É Léo na zaga que jogo após jogo vem falhando e entregando gol para o adversário. É o Maurício que simplesmente não faz nada dentro de campo. Ele até demonstra alguma vontade ali algumas vezes recompondo no momento defensivo, mas na parte ofensiva, que é a sua função primária, ele não cria nada em prol do Cruzeiro. Não consegue pegar uma bola em avanço ao campo de ataque, não consegue articular o time, não consegue finalizar a gol. Então eu pergunto, por que esses caras vêm sendo titulares absolutos no time do Cruzeiro? Como que a gente vai querer resultado diferente se a gente sempre faz a mesma coisa? Aí fica difícil. Quando eu batia na tecla que um dos pontos positivos de trocar o treinador do Cruzeiro era que talvez esse novo treinador tivesse bola no saco para colocar esses caras, mas a gente fica sempre esperando que isso vai acontecer e nunca acontece. É sempre Léo em campo, é sempre Maurício em campo. O Cabral pelo menos parece estar gostando do banco, que ele fique por lá, mas o Henrique a gente não sabe se ele seria relacionado para o jogo se ele não tivesse lesionado. Então assim, foi apenas o segundo jogo do Ney Franco, talvez seja cedo sim para cobrar grandes coisas dele, mas o Ney Franco tem que entender que o torcedor do Cruzeiro vem sendo adiado já faz muito tempo, já tem muito tempo que vem sendo pedido paciência pra gente e essa paciência a gente não tem mais. Se a gente compreende o lado do Ney Franco e do Cruzeiro, eles têm que compreender o lado do torcedor também, tem que estar disponíveis para aceitar sim os nossos protestos. E sobre o Cruzeiro jogar com o falso 9, rapaziada, eu vou falar meu ponto de vista aqui, cara. O Cruzeiro não tem tempo para treinar, isso vocês concordam comigo? Tudo bem, o Cruzeiro tem o centroavante que teoricamente é bom, que é o Marcelo Moreno, que não vem numa boa fase, até porque até aqui o time não cria oportunidades para ele. Como que o Ney Franco dedica uma semana inteira a treinar um novo sistema tático para o Cruzeiro sem centroavante? Imagina só, se o Ney Franco não tem condições de tirar Léo do time, se o Ney Franco não tem condições de tirar um Maurício do time, vocês acham mesmo que ele vai deixar Marcelo Moreno no banco, que talvez desse elenco aí dos jogadores de linha seja o cara mais representativo para o Cruzeiro nesse momento? Então assim, por que perder uma semana cheia de trabalho treinando um sistema com falso 9, quando na real ele poderia aperfeiçoar o 4-3-3 do Cruzeiro? Não muda o esquema tático, muda peças que pra mim, na minha opinião, é o suficiente. Colocasse o Thiago lá, instruísse melhor os jogadores o que fazer dentro de campo. O Cruzeiro precisa melhorar seu posicionamento dentro de campo, tanto ofensivo para criar jogadas de ataque, quanto defensivamente, porque só no jogo passado nós tomamos 3 gols de bola
reservas aéreas. Então, assim, acho que foi uma semana perdida. Nessa semana agora que o Ney Franco vai ter para treinar também, eu espero do fundo do coração que ele volte pro 4-3-3, que é a forma tática que os jogadores estão mais habituados a jogar, e o Cruzeiro nesse momento, na minha opinião, precisa fazer o simples, cara, precisa ganhar de 1-0, de meio a 0, gol de mão, mas tem que somar os 3 pontos, porque eu não sei se todo mundo está ciente da situação do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é mais provável de permanecer na Série B do que de subir para A, rapaziada. E lembrem-se que todas as dívidas que deveriam estar sendo pagas nesse ano foram empurradas com a barriga para ser paga no ano que vem, contando com acesso à Série A, contando com a receita de televisão da Série A. Então, assim, imagina se o Cruzeiro, por um desastre, não sobe, que hoje é o mais provável. A gente tem que entender, seria uma tragédia ainda maior do que o rebaixamento para B. Então, assim, o Cruzeiro não pode cogitar a ideia de permanecer na Série B, pois aí sim é capaz do Cruzeiro fechar as portas, por que não? Porque se esse ano não tem dinheiro, imagina no ano que vem, que a folha de 15 milhões do ano passado vai estar sendo paga de forma parcelada. Então é uma situação muito complicada, por isso que o Ney Franco não pode perder mais tempo em ajustar esse Cruzeiro, tem que orientar o pessoal da zaga, tem que orientar o pessoal do meio campo e ataque para criar jogadas ofensivas, para que o Cruzeiro faça gols, pois é só fazendo gols que a gente vai vencer os jogos. Os times adversários não tem nenhum Léo lá não para ficar dando gol assim toda a partida. Então, assim, se o Cruzeiro quiser retornar para a Série A, ele vai ter que emplacar uma sequência aí de 4, 5 vitórias, e mais do que isso, vai ter que tirar esses caras que não vêm colaborando dentro de campo. Léo, Maurício, muita gente reclamando do Fábio, que ele vem falhando em alguns lances. Eu concordo que ele tá acima do peso, aparentemente está fora de forma, só que o Fábio eu acho que não é o momento de tirá-lo do time ainda. Querendo ou não, eu acho que ele vai voltar à sua melhor fase, talvez dar um pouquinho mais de atenção ao físico, mas tem que cobrar inclusive do Fábio. Mas isso não quer dizer que a gente não pode cobrar do Fábio, não. Tem que cobrar mais dele, inclusive, porque quem tá mais a tempo no clube, é o maior ídolo hoje vestindo a camisa do Cruzeiro, então o Fábio tem que ser cobrado sim. Rapaziada, e com relação ao Leandro Bárcia, que tá sendo sondado aqui no Cruzeiro, eu sinceramente acho que é apenas mais um nome que vai vir pro Cruzeiro para inflar o elenco. Eu não vejo nele grandes qualidades para se destacar assim. Sinceramente, eu acho que a gente tem jogadores melhores no elenco. Temos o Angulo, que inclusive não pôde reestrear pelo Cruzeiro devido à punição da FIFA, então acho que seria apenas mais um jogador para ficar ali encostado, para ser opção, para inflacionar nossa folha salarial. Eu não gostaria de vê-lo no Cruzeiro. O Leandro Bárcia vem sob a indicação do Ney Franco, que já trabalhou com ele no Goiás, e para pensar que a gente já teve mais jogadores vindo por indicação de treinadores também que não deram certo nessa temporada. Vide João Lucas e vide Giovani, os dois foram as piores contratações do Cruzeiro nesse ano, não renderam nada, só estão inflacionando a nossa folha salarial, que hoje já está na casa aí dos 5 milhões de reais. Então, assim, por que trazer mais um jogador meia boca como Leandro Bárcia, sendo que a gente sequer estreou todos os jogadores que temos disponíveis no elenco hoje? E isso para não falar que tem o Caio Rosa, que já subiu e desceu 500 vezes do profissional para o sub-20 e tá lá encostado. Então, sinceramente, eu espero que o Leandro Bárcia não venha para o Cruzeiro, porque eu sinceramente não vejo nele qualidade suficiente para agregar ao nosso elenco. E outra sondagem forte que vem acontecendo aí é com relação ao Zé Eduardo, atacante do Cruzeiro, que tá por empréstimo no América de Natal, onde em 10 partidas ele já marcou 9 gols, então conversas já se iniciaram para o retorno do atleta, para tentar compor o elenco do Cruzeiro mais à frente ali, nos dar um gás a mais, tentar aproveitar dessa boa fase dele, se ele pode agregar alguma coisa ao Cruzeiro, que tá precisando demais. E cara, ele tá vivendo um bom momento lá no América de Natal, tem feito gols e isso é importante, tá numa fase boa, é muito importante para que o jogador dê certo no clube. Eu sinceramente conheço pouco do futebol do Zé Eduardo, então eu não vou me opor contra essa contratação, até porque acho que ele tem alguma qualidade para nos ajudar, e o Zé Eduardo no sub-20 do Cruzeiro era reserva do Vinícius Popó, então eu vou bater nessa tecla de novo aqui. Por que que o Popó não consegue ser aproveitado nesse time profissional do Cruzeiro? Tá certo que o Ney Franco pediu para ele fazer 2 partidas lá no sub-20 para ir observá-lo e talvez aproveitá-lo no elenco profissional, só que cara, esse aproveitamento da base do Cruzeiro tá muito errado, mano. Tem alguma coisa de muito estranha acontecendo aí. Jogadores como Popó, Caio Rosa, Marco Antônio, que sempre tiveram destaque no sub-20, não vem sendo aproveitado no time profissional do Cruzeiro. E jogadores como Stênio e Riquelmo, por exemplo, que eram reserva desses jogadores no sub-20, já tiveram inclusive uma sequência no nosso time profissional. Então qual é a lógica para definir o aproveitamento desses meninos no time profissional do Cruzeiro? É a parte técnica? Não sei, porque eles eram reserva de Caio Rosa, de Popó e de Marco Antônio. Será que é empresário? Talvez, né? Porque a gente já teve problemas com empresários no Cruzeiro aí recentemente. Então, assim, são coisas e coisas que vem acontecendo
acontecendo em sequência de diretoria, de treinadores, de jogadores que vem desanimando o torcedor do Cruzeiro demais. Então uma coisa que eu não gostaria que o Cruzeiro pedisse mais pro torcedor é paciência, porque já se esgotou, é desde o ano passado sofrendo isso aí. E ainda assim a gente compra camisa, assina sócio, engaja nas redes sociais. Então assim, a diretoria do Cruzeiro tem que respeitar mais o torcedor, tem que dar mais ouvidos a nós, e os jogadores dentro de campo tem que nos representar, mano. Tem que dar cabeçada na trave, tem que chutar a trave, tem que comer grama se for necessário para tirar o Cruzeiro dessa situação, porque nós torcedores a gente não consegue fazer nada mais além de engajar nas redes sociais e torcer pelo time nesse momento onde tá havendo isolamento social ainda. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, trazendo um pouco das notícias mais recentes do nosso Cruzeiro e também colocando a minha opinião sobre elas. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like para dar uma força pra gente. Se não é inscrito no canal, ainda inscreva-se e, como eu sempre digo, use os comentários à vontade aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.